Muito bem. Pessoal, sejam bem-vindos, então, ao programa Mistérios do Ocultismo, de número 23. E estamos aí, nessa noite aí de terça-feira, hoje às 21h30, para começar mais alguns estudos aí. O pessoal ainda não chegou ao todo, mas não tem problema. Vamos conversando aí. Só vou dar os recadinhos aí. Curso de Goécia live. Vai ser dia 12, 13, 14 e 15 de agosto, às 21 horas. Tá? Então aproveita aí, pessoal. Quem não adquiriu o seu curso e quem tem vontade de participar e sempre reclamou da distância, né, da IE Caminhos da Tradição, tá aí. Curso de Goécia Online. É a segunda edição do curso. Já tivemos uma primeira aí, que foi um sucesso, né? Então vamos fazer a segunda, dia 12, 13, 14 e 15 de agosto. Curso de formação de magos segue... Foi bom, né, Georgina? É isso aí. O curso de formação de magos segue normalmente no seu terceiro módulo, né? E já tivemos 2 módulos, primeiro, segundo, né? O pessoal está gostando, pelo que me falaram, né? Então a crítica está sendo boa. E quem quiser, né, começar pelo terceiro módulo, dá para assistir os 2 módulos anteriores. Então é amanhã, né, quarta-feira, certo? Começa às 9 horas da noite. Dá tempo de comprar o curso, assiste os anteriores, recebe o material do curso anterior, dá uma reciclada, ou então assiste o terceiro módulo e depois dá uma revisada nos anteriores. Tá? E o curso top agora é o curso online de magia talismânica e pantacular. Esse curso vai ser agora, né, dia 7 e 8, né, às 21 horas, 2 dias para falarmos sobre magia planetária. E a pessoa não entende que tudo é, né, regido por essa força, tanto que quando a gente fala que o nosso corpo o corpo espiritual é o corpo astral, significa que o corpo físico recebe todas as influências do astral para moldar no que nós somos hoje. Então a gente não tem só as influências, né, diz o ditado, nós somos um molde, cópia de um molde original. Então no físico a gente recebe todas as influências, né, no dia do nosso nascimento, da posição dos astros e tudo mais. E então magia planetária, ela tem a ver e é muito funcional, tá? A gente agora mesmo eu estava conversando com uma pessoa, fazendo uma consulta, e a pessoa estava recebendo um ataque na casa dela e nós colocamos uns selos, né, planetários na casa e bloqueou a ação do espírito. Então, olha, magia pantacular funciona, vocês vão aprender a fazer pantáculos. Pantáculo é só mandar cunhar daí, né? Então, magia pantacular magia talismânica e pantacular, é magia planetária, é uma das magias mais poderosas que existe. E saber também como contatar com as inteligências planetárias, né? Porque os planetas eles têm 2 lados da moeda também. Então saber contatar com as inteligências planetárias e atrair aquela energia benéfica, né, para a sua vida. Tá certo? Então, não é tão... É complexo, Georgina, não é difícil. Eu diria que o curso ele é complexo. A partir do momento que você pegar o jeito, você vai ver que, né, você vai conseguir fazer pantáculos, você vai conseguir fazer tudo. Ele é um pouquinho complexo só, mas a partir do momento que você aprendeu, vai embora. Tá? É super bacana. E mais uns recados aqui, só para finalizar. Né? Aí, Caminhos da Tradição, tá? Trabalha aqui, nós estamos aqui na cidade de Tambaú, telefone de contato 1936734651, né? O nosso primeiro imediato é o Jean, que alguns já conhecem, está aí hoje com 37 cursos, online ou por CD, 20 grimórios traduzidos pela primeira vez em língua portuguesa, pela IE Caminhos da Tradição, tá certo?
E qualquer coisa nós estamos aí à disposição de vocês. Muito bem. Chegou o curso de magia, muito legal, Vitor. Então, um bom estudo para você aí. Beleza. E você aproveita, quando der, complementar. Ó. Esse curso de formação de magos ele está interligado com o curso básico de magia. E é sempre diferente, né? Quando a gente tem a oportunidade de passar um curso para vocês. Óbvio que eu não tenho como colocar tudo no papel, maneira de dizer, né? Digitalizar tudo, e a gente passa muito da nossa experiência, né? Então, um curso, eu diria sempre que o curso presencial, o curso online, eles fazem a diferença para a gente. Tá? Quem fez ontem o curso aí de magia para a prosperidade viu uma coisa muito diferente. Tenho certeza que mudou muito a cabeça das pessoas que participaram do curso, né? Nessa relação com o dinheiro e com a energia do dinheiro. Né? Então, a gente procura sempre se esmerar em tudo aí que a gente faz. Tá? Pessoal, eu, como sempre, nos tópicos aí de discussão, eu sugiro alguns tópicos, porque para que a gente não fique muito perdido, nós não temos um tempo muito grande, né? Então, tá aí as perguntas que podem estar ligadas aí com essas temáticas. Magia de Abramelin, sobre espíritos, ocultismo na Segunda Guerra, ataques astrais, bruxaria, passes mediúnicos, telema, sistemas de magia, feitiço mortal e plano astral. Primeira pergunta aí do nosso amigo Vitor Hugo, são os ditos quadrados mágicos do sistema de Abramelin. Que quadrados são esses? Muito bem. O sistema de Abramelin, ele tem uma diferença, Vitor, que em vez de se utilizar aquela assinatura astral ou aquele sigilo, né, que é aquela coisa riscadinha, com caretinha, com tridente ou coisas assim desse tipo, é um quadrado com nomes, tá? Então, cada espírito, esses quadrados são chamados de cameia, e cada espírito atende por um quadrado. Então, diria que esses quadrados mágicos são quadrados cabalísticos, tá? E cada espírito vai atender por força desse quadrado e vai cumprir a mesma função do sigilo mágico do espírito. É a mesma coisa. Só que o sistema de Abramelin, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o mago ele faz uma preparação por 6 meses, exatamente, como se fosse um selo. Mas não é só de Daimon, de diversos tipos de espírito. Mas é diferente o sistema pelo seguinte, porque o mago ele vai fazer um preparo por 6 meses, né? Ele não vai... A pessoa está falando de não usar círculo mágico na Goécia, porque está se baseando no sistema do Abramelin. E não tem nada a ver uma coisa com outra, porque o mago ele fica por 6 meses de preparo dentro daquilo que a gente chama de oratório. E o oratório é o próprio círculo mágico, é um ambiente de proteção do mago. Tanto que os espíritos vão aparecer numa espécie de terraço anexo a esse oratório. E esse terraço vai estar coberto por areia. E é lá que os espíritos vão rabiscar os quadrados mágicos. Inclusive, para você enxergar o anjo guardião, que vai te passar os quadrados mágicos principais que você precisa, né? Você vai precisar do quê? Do auxílio. Se você não tiver evidência de auxílio de uma criança que vai poder só apontar, ó, estou vendo uma entidade. A entidade é o anjo, é o sagrado anjo guardião. Então a criança não vai sofrer nenhum tipo de problema. Ela vai ver uma coisa bonita. Uma criança mais ou menos de 3, 4 anos de idade. Isso segundo o próprio sistema para quem não tem habilidade. Aí vai ter uma bandeja de prata. Nessa bandeja de prata, como se fosse um suor assim, aparece os quadrados com o selo que tem que ser costurado, né? Com fio de ouro num véu negro. Aí o mago no dia seguinte vai colocar aquele véu negro e os 2 quadrados mágicos vão estar na direção dos olhos. E com esse quadrado mágico, depois dos 6 meses de preparo, ele vai enxergar o sagrado anjo guardião. Quer dizer, ele vai estar trabalhando na 6ª esfera da Cabala, Tiferet,
né? Contato com o Sagrado Anjo Guardião. Depois disso, o Sagrado Anjo Guardião vai habilitar com que ele possa conversar com os 4 príncipes principais. Com os 4 principais. E vai conversar com outras entidades do sistema. Tá? Dessas entidades do sistema, ele vai conseguir 4 espíritos mensageiros que vão executar o sistema mágico para que ele precisar. Quando ele precisar de alguma coisa, ele vai ativar pelo selo. Mas aí ele já não vai precisar do círculo mágico, porque ele vai ter um preparo e uma proteção. É bem diferente da pessoa que vai se alvoroçar por uma primeira vez fazer um ritual, que ela tem que ter todo aquele aparato mágico de proteção, porque ele já se preparou 6 meses para aquele tipo de magia. E ele vai ter, digamos, um pacto com os chefões, né? Que não vão, nenhuma entidade que esteja abaixo deles vai atacá-lo, entendeu? Então, tá aí a diferença. Então, esses são os quadrados mágicos do sistema, tá certo? Vamos lá, gente. Mais alguma? Muito bem, vamos lá. Margaret Murray comenta num livro sobre animais familiares. Segundo o que eu vi, esses animais seriam físicos e não espirituais. Me pareceu algo parecido com os espíritos familiares. Pode falar se isso é possível ou ela entendeu tudo errado. Eu sei que ela é antropóloga e não bruxa. Bom, olha, tem 2 situações, Georgina. Quando se trata de espíritos familiares, o animal que você tem, existe um trabalho que os bruxos fazem e podem impregnar o animal energeticamente com o espírito familiar. Então você tem um animal que é o seu espírito familiar que vai estar, vamos dizer assim, ligado, conectado com as energias daquele animal. Geralmente, desculpem, só um minutinho. Geralmente um gato, né? Até um cachorro também. Então existe isso daí. Existe esse tipo de coisa que você prepara o animal para receber um tipo de energia. Tá? E ele fica com um protetor da casa. Ele fica uma espécie de protetor, porque ele vai ter uma simbiose com uma entidade que tem um tipo de energia diferenciado. Isso é uma situação. A outra situação é que você convoca nos seus espíritos familiares, quando você tem espíritos familiares, eles podem aparecer sob a forma de um animal. Quer dizer, as pessoas que enxergarem vão enxergar você com um gato ou um outro animal qualquer. Entendeu? Existe isso também. Então existem as 2 situações. Ela não está errada num todo. Tá? Mas talvez ela não soube explicar porque ela é antropóloga, né? Mas existe um sistema de magia que você faz dentro da bruxaria para impregnar o espírito com uma entidade. Isso existe. Eles pareceriam físicos, isso. Se muita gente vê esses espíritos familiares, fala, poxa, eu te vi andando com um cachorro negro do seu lado, eu vi andando um gato, e não vê o bicho. Já muitas vezes acontece esse tipo de coisa, mas é uma proteção, é um protetor, tá certo? O feitiço mortal é um feitiço em que a pessoa ela tem principalmente os testemunhos, tá? Unha, cabelo, algum tipo de secreção, suor, secreções sexuais também, e a pessoa faz uso disso porque ela, digamos assim, ela tem, com aquilo lá, ela consegue direcionar a energia que vai atacar a pessoa. Então, geralmente, para se conseguir, vamos dizer assim, com uma eficácia muito grande, os feiticeiros fazem uso desse tipo de coisa, porque todas as partes do nosso corpo, unha, cabelo, qualquer tipo de secreção, suor, seja o que for, está lá com o nosso endereço astral, porque tem a nossa energia, tem um tanto da nossa energia. Então, digamos assim, com aquilo o feiticeiro consegue direcionar a energia e determinadas entidades que ele pode também estar convocando para atacar. Tendo aquilo, se o feiticeiro ele for habilidoso, ele convoca um feitiço poderosíssimo em que ele ataca todos os órgãos do corpo da pessoa.
a pessoa ela vai ficando doente e acaba morrendo até por falência múltipla. É um caso assim, de uma hora para outra, começa a dar problema, porque ela entrega os órgãos da pessoa para essas entidades. Então, esse é um dos feitiços mais perigosos. Funciona, infelizmente funciona. E se a pessoa ela sendo um feiticeiro experimentado, e se tiver alguma coisa, sangue, secreção, cabelo, objetos que a pessoa fez uso, né, roupa, peça de roupa, é bem complicado. Tá? Ela pode criar um feitiço mortal e pode atingir a pessoa realmente para valer, não é brincadeira. Tá? Muito bem, mais uma pergunta. Tenho uma dúvida que sempre me inculcou. Quando estamos ao vivo com alguém via computador, como nós aqui, é possível que espíritos que estejam do lado da outra pessoa venham para o lado de cá. Por exemplo, eu e alguém conversando via webcam e microfone, e a pessoa tem um espírito obsessor larva astral, posso ser afetado por esse espírito. O espírito larva astral teria como chegar até você? Teria sim. Por essa conexão eletromagnética, ele tem como chegar até você. Tá? Infelizmente, a pessoa tem também como vampirizar você, pela própria internet. Da mesma maneira que eu consigo fazer uma consulta online, tá, com a pessoa, e contar a vida dela inteirinha, sem nunca ter visto a pessoa. Às vezes eu não estou nem olhando, já fiz muita consulta sem olhar para a cara da pessoa, no antigo MSN Message, e falei um monte de coisa da pessoa. É possível sim, porque essa conexão eletromagnética permite que a gente acesse o campo astral da pessoa, como também vai permitir que a entidade acesse o seu campo astral. Então, o que acontece? Se a pessoa estiver reclamando para você, ela está reclamando, está com problemas, Vitor, eu estou com tanto problema, minha vida está assim, está mal, você vai se sensibilizando e vai se abrindo com a pessoa. Né? Você, nessa de se abrir, ela vai puxar a sua energia e o que tiver com ela, se você não tiver preparo e você às vezes está querendo ajudar a pessoa, você pode puxar para você sim. Tá? Isso aí acontece. É isso aí. O que mais aí, pessoal? E os sintomas aí de ataques astrais, você sente na hora, sente cansaço, você está conversando com a pessoa, sente cansaço, né? Isso aí acontece comumente mesmo. Né? Da mesma maneira que a gente faz a consulta e estabelece contato com a pessoa. Isso a gente faz muito comum mesmo. O cultismo na Segunda Guerra é uma coisa muito interessante, porque as pessoas elas veem a Segunda Guerra Mundial somente do ponto de vista físico e material, ou que está na história, aquilo que aconteceu na história, né? Os acordos, os conchavos do Hitler com Mussolini, o primeiro acordo de Hitler com Stalin para dividir a Polônia, né? Aquela briga com a Inglaterra, quando começaram a bombardear a Inglaterra, quando dominaram a França. Porém, o que aconteceu na Segunda Guerra foi o seguinte: existiram duas forças. Hitler, né, tinha o Rudolf Hess, tinha o Himmler, tinham vários oficiais que se dedicavam ao estudo do ocultismo. Ele tinha o apoio da Ordem de Thule, né, e a ordem que eles fundaram, que é a Ordem do Sol Negro. Hitler, quando ele fazia, vocês veem que a coisa era tão intensa que os soldados, né, ele conseguiu dominar de tal maneira a cabeça, né, do pessoal, que os soldados matavam crianças, mulheres, assim, sem nenhum trauma, sem nenhum problema, né? Já apontava a arma e matava. Pensa bem vocês, eu imagino, porque eu já fui militar, já fui soldado. Se o Brasil se envolvesse com uma guerra, que eu sei que nunca vai acontecer isso, mas se envolvesse com uma guerra, né? Eu não iria, por mais que que a gente está lutando contra um outro lado, se lá uma mulher ou uma criança, eu não iria atirar de maneira nenhuma, não ia fazer isso. Né? Eles atiravam sem nenhum problema, porque era judeu, porque estava dentro daquele mecanismo que o Hitler colocou na cabeça deles.
O Hitler ele tinha um poder de persuasão muito grande. Eu diria até que o Hitler era um médium, tá? E estava ligado com uma entidade que queria sangue, né? Então, ele oferecia os judeus em holocausto e essa entidade queria sangue, mais sangue, mais sangue. Então, eles não tinham nenhum problema em matar quem quer que fosse. Eles simplesmente matavam sem problema nenhum. Sem problema nenhum, né? E aí eles tinham, obviamente, aqueles que eles buscaram auxílio espiritual, para tentar vencer na Segunda Guerra Mundial. Só que em Inglaterra também teve o auxílio da Dion Fortune, que é a Miss Violet First, teve auxílio do Aleister Crowley, que além de tudo tinha informações de espionagem da Ordo Templi Orientis, que era na Alemanha, ele tinha informações. A Inglaterra criou um muro energético para evitar que o Hitler continuasse com um bombardeio constante, né, porque o Churchill não tinha condições. Demorou um tempo até que a Inglaterra ela pôde montar toda a estrutura bélica dela para poder se defender. Levou um certo tempo. Então, se Hitler tivesse atacado a Inglaterra de início, ele teria dominado a Inglaterra e teria, olha, ia ser muito difícil a invasão da Normandia sem o apoio da Inglaterra. Ia ser muito difícil. Ia ter resistência, né, por causa do general de Gaulle, que era o francês, que estava na Inglaterra, mas a resistência sempre existiu nas guerras, sempre, mas a ação espiritual da Inglaterra, do Crowley e outros ocultistas também, que foram convocados pela inteligência britânica para trabalhar mentalmente e fazer o Hitler fazer bobagens, como, por exemplo, atacar o Stalin foi uma grande bobagem, quebrar o acordo que ele tinha com o Stalin, começar a invadir a União Soviética, ele deu uma loucura na cabeça dele. Ele cometeu o erro de Napoleão, né? Aquilo foi um grande, grande erro, foi fatal para ele. O exército foi dizimado pelo frio, pelo frio que era muito rigoroso na União Soviética. Então, o frio derrotou. O frio e a escassez, porque os russos fizeram da mesma coisa que fizeram com Napoleão. Recuaram, contaminaram a água, tiraram todos os alimentos. E o inverno foi acabando. O exército alemão já estava com problemas de abastecimento, começaram a adoecer, a fraquejar, daí os russos vieram para cima. Aí a coisa começou a complicar, né? Então, realmente, a Segunda Guerra Mundial teve essa ação mágica. Não fosse essa ação mágica muito forte por esse pessoal aí ligado ao ocultismo na Inglaterra, eu não sei não. A história ela poderia ser um pouco diferente, talvez, né, se conseguiria derrotar Hitler, né, mas ia ser bem mais complicado se ele tivesse dominado a Inglaterra. E ele tinha, em 39, 38, ele tinha poderio militar para dominar a Inglaterra, né? Ele tinha a força bélica, né, dos nazistas era algo assim absurdo, né? E aquelas bombas que eles tinham, né, a V12, era uma coisa assim absurda, era um absurdo, né? Então é isso. Vamos lá. O que Hitler estava procurando? Hitler estava procurando poder. O negócio dele era poder, né? Poder mesmo. Era o Terceiro Reich. Ele queria colocar a supremacia do povo, da raça ariana, que ele acreditava que a raça ariana era superior. Então, que ela iria dominar o mundo. Era uma coisa que ele dominava, que ele acreditava piamente, né? Então, era isso que Hitler estava buscando e que os judeus eram o mal do mundo, né? Os judeus a maneira que os judeus dominavam, né, a estrutura financeira em todo o mundo, desde aquela época, eles eram o mal do mundo, então o Hitler se pôs em guerra contra os judeus. Na verdade, ele foi até apoiado pela cúpula hebraica, principalmente no início, né, ele teve muito apoio financeiro. Ele era um cara, né, ele era um ditador e jogou de bandido tanto quanto ele pôde, né? Muito bem. Os espíritos podem agir no plano físico. Como e por quê? Já que eles não estão em nossa vibração, na vibração material.
por exemplo, um espírito pode me dar um tapa ou machucar. Ele pode sim. Ele pode porque a coisa funciona da seguinte maneira. Você tem duas vibrações, tá certo? Você tem duas vibrações. Os espíritos do plano astral, digamos que eles estão em hertz, uma oitava acima. Mas nós estamos aqui no plano astral, está como uma camada numa cebola sobreposta à nossa, tá certo? Então o que acontece? Para que um espírito ele possa te atingir, primeiro ele tem que identificar alguma coisa que ele queira de você. Para ele te agredir, tem que ter um motivo. Ele não vai te agredir pura e simplesmente. Mas você pode estar invadindo o espaço dele, ele pode se sentir ofendido com isso, e se você for uma pessoa que fornece bioplasma ou energia vital, automaticamente, tá? Automaticamente, ele pode fazer uso dessa energia vital, né? Materializando ou tornando sensível, né? A você um tapa, por exemplo, um tapa, um puxão de cabelo, um arranhão, né? Que acontece muito, a pessoa ser arranhada, ser machucada, né? Isso acontece, é possível sim. Né? Às vezes a pessoa é atacada astralmente, ela acorda no dia seguinte e parece que levou uma surra mesmo. Então, acontece, porque os espíritos eles sugam, tirando a sua energia vital. Para se materializar alguma coisa, funciona sempre em 3 etapas: energia, espírito e matéria. Então, se eles têm a tua energia, eles já são espírito, tem a parte material. A parte material, o que nós somos? Nós somos um conglomerado de átomos. Tudo bem, nós somos carbono, hidrogênio e oxigênio, mas somos o quê? Um conglomerado de átomos e nada mais do que isso. Entendeu? Então, o campo de vibração é que é diferente. Mas para eles consolidarem e nos atingirem, não é tão difícil assim. Se eles tiverem do nosso fluido vital, eles nos atingem. Eles fazem uso do nosso fluido vital para nos atingirem. E as pessoas, infelizmente, quando elas passam a ter medo, porque eles fazem um barulho, fazem alguma coisa, é aí que eles se aproveitam para atacar. Não é comum, nem todos podem atingir, porque nem todos conseguem fornecer esse bioplasma que eu estou me referindo. Grande parte das pessoas consegue, mesmo que inconsciente, fornecer o bioplasma, mas não são todas. Tá certo? Isso aí é um estado, às vezes, da pessoa, é uma questão de mediunismo, né? Então é isso aí. Quem está, Carlos, quem está começando agora de saber dominar os 4 elementos? Tem que saber dominar, deve saber. Não é dominar, Carlos. Na verdade, você entra numa espécie de sintonia com os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Tá? Você cria uma sintonia com os 4 elementos, tá? E você vai fazer trabalhos, tá? Com a energia dos 4 elementos, né? E com os elementais. É tudo um trabalho que você realiza, tá certo? Você realiza um trabalho e você vai se harmonizar com os elementos e com os elementais, certo? Então tem vários trabalhos que você realiza, exercícios espirituais para se harmonizar com os 4 elementos. Na verdade a gente não domina, né? Não tem como você dominar um elemental, porque o elemental do fogo, ele reina absoluta no elemento dele. Então você não pode reinar, ser superior a ele no elemento dele, mas você pode se harmonizar com ele. Então você consegue provocar alguma mudança de acordo com a sua vontade. Então é possível. Tá certo? Muito bem. Como funciona o processo evolutivo de um mago? Físico, psíquico e espiritual. Pode comentar sobre as capacidades paranormais de um mago experimentado, até onde ele pode chegar nos estudos da magia, fazer iluminação espiritual. Então, Vitor, aí depende muito do mago propriamente dito. Tá? Por quê? Porque tem magos e magos. O mago ele não é um santo. Ele pode atingir, através dos exercícios espirituais e das práticas mágicas, ele pode atingir a iluminação espiritual na busca pelo conhecimento, pela sua iluminação interior, ele pode. Então ele vai atingindo graus de sabedoria pela aplicação prática do conhecimento. Tá certo? Sempre funciona dessa maneira. Então o processo evolutivo, físico,
psíquico e espiritual, você percebe profundas mudanças dentro de você, principalmente no seu nível energético. Quando você se torna um iniciado, as entidades elas percebem você de uma maneira diferente. Logo que você se inicia, você já sente isso, que alguma coisa mudou. Então, a partir disso, o que você tem que ter? Disciplina e dedicação para você melhorar você interiormente, a lapidação interior. Então, mas isso depende de você, porque tem um mago que pode se subverter e usar o poder que ele vai adquirindo só para fazer o mal. Pode também. Então não significa que ter poder, infelizmente, não está intimamente ligado com o fator iluminação espiritual. O fator iluminação espiritual, você observa no quê? Naquilo, na filosofia, naquilo que é ensinado, naquilo que é pregado, por aquele sistema que aquele mago ele segue. Então aí você percebe que tem alguma coisa que você pode evoluir, né? Agora, é óbvio, uma coisa vocês não tenham dúvida, eu não canso de dizer isso. O que faz a diferença daqui para o outro lado é o conhecimento. É a única coisa que vocês vão levar para o lado, é a moeda corrente para o lado de lá. Entendeu? Se vocês não tiverem conhecimento, se vocês forem mornos, vocês vão sofrer do lado de lá. Tá? Vão virar escravos, vão virar serviçais, é isso que vai acontecer. Se vocês adquirirem a maior soma de conhecimento possível, a humana natureza, ou a sua natureza, vocês ganham com isso, porque vocês ganham processos de iluminação espiritual. Vocês avançam bastante, então vocês se preparam para uma outra etapa. Então, aí vocês adquirem também poder, e aí vocês adquirem reconhecimento, então você tem alguma coisa diferente. Aí a coisa ela muda realmente de figura. Entendeu? Mas isso, obviamente, depende também do caráter de cada um. Tá certo? Então, tem pessoas aí que têm conhecimento, porque estudam, mas com o caráter da pessoa não tem nenhum caráter. Né? Tem pessoas aí invejosas, tem pessoas... nós mesmos aqui. Tem um monte de gente, às vezes tem gente que fala mal da gente que eu nunca vi na minha vida. Né? Como é que eu posso falar mal de alguém que eu não conheço? Eu não vi, não conheço, não frequentei um curso, não vi a pessoa fazer um ritual. Como eu posso falar qualquer coisa? Né? Como que eu posso falar de um médico se eu não conheço o médico? Não é? Então, basicamente é isso daí. Né? Mas tem gente que é de muito má índole mesmo. Segundo a doutrina espírita, as pessoas quando desencarnam despertam no umbral ou em outro lugar no plano astral. Para os magos, bruxas e mestres do ocultismo, seria possível acessar outros planos através de seus conhecimentos sobre o ocultismo. Michele vai na mesma resposta, um pouco parecida com o Victor. Para você alçar voo em lugares mais espiritualizados, o seu nível de espiritualização, o seu nível energético, ele tem que atingir altos patamares também. Porque a vida ela é um constante de crédito e débito. Tá? Se eu ajudo alguém, eu me acredito, a pessoa se debita comigo. Tá certo? Se você recebe alguma coisa do astral de alguém, entendeu? Você está em débito com o astral, né? E aquele que está te ajudando recebe um crédito. Então, o crédito e débito é uma coisa muito forte. E tem a ver também com o nosso karma, tem a ver com a nossa maneira de procedermos. Então, se você evolui, se você tem uma conduta linear, que é o reto caminho, mente superior, atitudes mentais superiores, né? Você mantém um padrão energético, você consegue se direcionar, mesmo que a vida às vezes faz a gente ter alguns desequilíbrios energéticos e emocionais, mas o importante é a gente voltar ao nosso centro o mais rápido possível. A gente retornando ao nosso centro, a gente mantém o nosso padrão energético intacto, né, de ações contrárias, de larvas astrais, vampiros do astral, coisas assim desse tipo. Né? Então, basicamente é isso daí. Você vai até onde o teu nível energético que você já atingiu permitir. Até lá, é o limite que você consegue. Então, quem está lá embaixo, vai nos véus negativos, vai lá com a turminha lá de baixo. Quem consegue, ascende, né, os canais de consciência superiores, chakras superiores, então vai conseguir se contatar com mentes mais iluminadas,
né, e vai conseguir trazer alguma coisa bacana, né, para ser ensinado aí para as pessoas que estão, né, aqui conosco aí na Terra. Tá? Vitor Hugo, o banho de sal grosso e posteriormente um banho de ervas funciona para dar uma limpeza reenergizada em nosso corpo. Ou isso é mito? Funciona sim, porque as ervas elas têm um campo energético, mesmo as ervas ainda secas, preservam ainda as suas propriedades no que diz respeito àquele caldo, né, que se forma. Se você toma um chá, ele tem propriedades, às vezes, medicinais, mesmo que a erva seja seca. Né? E o sal, ele tem essa coisa de limpeza também. Então, quando você toma um banho de ervas, né, por exemplo, vou citar manjericão, sal grosso, né, pétalas de rosa branca e amarela para prosperidade. Toma um banho aí, você vai ter uma limpeza espiritual e vai atrair prosperidade. Então, funciona muito bem. Tá? Então, banho de ervas, sempre você não molha, geralmente você não molha a sua coroa, né, Keter? Você só molha daqui, pescoço para baixo, as costas principalmente, que a gente é muito atacado nas costas. Tá certo? Então, é isso aí. Tá certo? Maurício, eu já falei do Hitler acima, e se você chegou um pouco atrasado e perdeu, depois você assiste o programa, tá? Que vai estar. Falei bastante sobre o ocultismo no nazismo esotérico e tudo mais, tá? Comprei uma veste ritualística, como eu poderia consagrá-la? As consagrações que você faz, seja no que for, a gente faz uma consagração nos nomes divinos, nomes de Deus, e consagra nos 4 elementos, tá? Então, o que a gente faz? A gente passa no incenso, sal grosso, né? Respinga um pouco de água, tá? Então você faz nos 4 elementos, tá? Na veste você não vai passar. Geralmente, se é um objeto de metal, você ainda passa na chama da vela, que é a consagração do fogo. Se for passar muito rápido, não vai acontecer nada. Mas ficar lá, né? Passar uma veste no fogo, vai pegar fogo. Então, tecido já é meio complicado para fazer isso, mas você pode usar o incenso, somente o incenso, que no caso seria só a parte do ar. Mas você faz a consagração, e a consagração com os nomes divinos, você sempre pede, né, para Adonai, que é Deus, para purificar aquele instrumento para o uso mágico, que ele seja tão limpo como a neve, que seja purificado, né, seja limpo e branco e puro como a neve, que seja purificado para o uso mágico. Então, você com isso, você consagra. Pode ser uma, né, digamos assim, uma oração interior, uma coisa, né? Em muitos grimórios aí, no Grimório Verum, inclusive, que nós traduzimos, que tem à venda, né, Caminhos da Tradição, tem lá algumas consagrações bem legais. E no curso também de Arte Mágica de Conjurar, também tem consagrações que vocês podem fazer. Eduardo, a posição da taça com água pode variar no altar doméstico, sendo utilizada no leste e também no oeste. Se sim, como saber a melhor posição? Olha, eu utilizaria a água no leste, tá certo? Eu utilizaria no leste, Eduardo. Você tem que estar, obviamente, você tem que saber a posição dos pontos cardeais, né? Dentro do recinto que você se encontra. Isso aí é de vital importância no processo ritualístico. Você tem que saber as posições ali, né? Dentro do local onde você está. Hoje, qualquer celular, você baixa um programinha, você tem uma bússola, né? Georgina, sobre o tópico. Qual magia é mais eficiente? Nesse caso, não seria o mago ou a bruxa seria eficiente ou não? Ou determinada prática funciona melhor que outras? E qual seria? Esse aí é o ponto. Na verdade, eu provoquei, Georgina, isso. A pergunta você já praticamente respondeu. Então, parabéns para você, é isso mesmo. Na verdade, é a pessoa que importa, né? Não é o sistema em si. Então, a pessoa tem uma grande diferença no sistema em si, né, mágico, tem uma diferença, às vezes, no tipo, né? Se é magia planetária, se é magia afro-brasileira, se é magia cabalística, se é goécia, se é teurgia.
Mas se você não tiver uma pessoa experiente para trabalhar, seja lá no que for, não funciona nada. Realmente não funciona. A magia não funciona. Então tem a ver mesmo com o magista propriamente dito. Tá certo? Quando o senhor fala em um ser iniciado. Desculpe. Eu fiz uma consulta agora há pouco e já falei bastante. Quando o senhor fala em um ser iniciado, o senhor fala em qualquer ordem, por exemplo, Rosa Cruz, já quer dizer que é um iniciado? Eu falo, Vitor, em qualquer ordem mágica. Por exemplo, a antiga Golden Dawn era uma ordem mágica. Nossa Irmandade é uma ordem mágica. Qualquer ordem de natureza mágica, a pessoa é um iniciado reconhecido pelo plano astral. As ordens de natureza simbólica não têm esse reconhecimento, né, no astral. Pode ter um reconhecimento físico tal, né, mas não tem um reconhecimento no astral. Por quê? Porque as iniciações, elas têm um caráter mágico. É diferente. Quando você faz qualquer iniciação numa ordem mágica, a primeira iniciação está ligada com os elementais. Então, é diferente. Rosa Cruz, depende da ordem Rosa Cruz. Falando da ordem Rosa Cruz, ela tem um caráter metafísico. Então, na questão da Rosa Cruz, a Rosa Cruz ela permite que o cara ele seja simplesmente um leitor de monografia ou que ele vá lá e comece a se iniciar no templo. Se ele se iniciar realmente, ele é um iniciado, tá? Na Rosa Cruz, porque ela tem um caráter metafísico, não simbólico. Então, ele é um iniciado. Agora, se ele for só um leitor de monografia, então ele não é um iniciado. Depende da pessoa aí, né? Muito bem. Como funcionam os passes mediúnicos em casas espíritas? É algo bom? Muito bem. Os passes espíritas, eles funcionam porque você transfere a sua energia vital para a pessoa que está com um desequilíbrio energético. Então, o que acontece? É algo bom? É algo bom num primeiro momento que a pessoa estiver com um desequilíbrio energético. É algo ruim se a pessoa começar a tomar o hábito de tomar passe todas as semanas. É ruim para o médium que aplica o passe, porque ele se desgasta energeticamente, ele faz isso de uma maneira impensada, eu diria, porque você demora 72 horas para recompor o seu tônus energético. A mesma coisa que você doasse sangue em demasia seria ficar anêmico. E se você doa energia vital em demasia, você vira um anêmico energético. Então, você precisa de energia vital para tudo que você usa na sua vida. Trabalho, relacionamentos, tudo, né? Então, o que acontece? Quando você se doa em demasia em centros espíritas, dando passes espirituais sem parar, você fica fraco, pode ficar doente, fica cansado, não tem forças para o seu dia a dia, para as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. E a pessoa que se habitua a tomar passe, ela vira uma espécie de vampiro inconsciente, quando ela deveria aprender a se reequilibrar por si próprio. Então, uma primeira vez, vá lá. Só que as casas espíritas deveriam ensinar as pessoas a fazer exercício do pilar mediano, reequilibrar os centros de forças, que são os chakras, mas eles não se preocupam com a energia, eles se preocupam com o quê? Espírito e matéria. Então, eu acho que o espiritismo deveria voltar os seus olhos para o ocultismo, para o campo energético, se preocupar com esse lado. Se eles começassem a se preocupar por esse lado, eles iam orientar as pessoas que vão até lá, em busca de paz espiritual, para que ela mesma possa recompor o seu tônus energético, não por uma pessoa que fica toda hora aplicando passe. Tá certo? Muito bem. Esse símbolo daí é o triângulo, é um sigilo, um amuleto. É um pantáculo, é uma proteção, significa o terceiro olho, né? É a abertura dos canais de consciência, né? O triângulo é o olho no triângulo, né? Então tem todos esses significados e um significado mais forte de proteção também da nossa casa, sem dúvida nenhuma. Está entrelaçado com energias, tem várias coisas ali cabalísticas que eu nem sequer posso mencionar tudo que está ali. Mas é um amuleto, não é um pantáculo, é de proteção que a gente usa, né, de bastante força.
tá? Eu li um blog de uma moça que resolveu praticar goiás sem auxílio de proteção. É claro que se deu mal. Mas ela postou que estava seguindo práticas de Crowley. Eu gostei de saber se Crowley realmente praticava de forma diferente ou ela interpretou errado. Eu creio que ela interpretou errado porque Crowley fez a magia de Abramelin, né? Ele executou a magia de Abramelin. Então, é a mesma coisa. Eu acho que ela, como ele tinha esse poder de evocar as entidades, porque ele fez o ritual de Abramelin, ela confundiu uma coisa com outra. Mas Crowley sempre fez uso de círculos mágicos. Tanto que no sistema Magic, se ela se desse ao trabalho de estudar melhor, ela ia ver que o Crowley tem um círculo mágico apropriado para telema, né? E tem um círculo mágico apropriado com o nome dos deuses telêmicos. Então, ela está comendo bola aí, né? Ela não olhou, não estudou direito, está falando às vezes bobagem, né? Então é isso daí. Tá certo? Muito bem. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Já falamos bastante. O pessoal já está meio quieto. Obrigado aí, Vitor. A gente tenta explicar o melhor possível, dar o nosso melhor. Então, pessoal, eu vou agradecer para vocês, né, a participação aí no nosso programa. Gostei muito, né? Vamos lá, vamos responder a última aqui do Eric. Essa sem os instrumentos. Vai dar problema para eles, Eric, porque já respondi isso num programa anterior, tá? Que isto não existe. A Goiás segue uma tradição e as coisas que sentem algumas coisas e vão sentir coisas piores depois. Estão abrindo portais sem a devida proteção. Você abriu um portal, a entidade entrou no seu campo astral, tá certo? Aí você faz um ritual, a entidade se manifestar fisicamente, sem a devida proteção, você está louco? Uma energia que contrária à nossa natureza, que pode nos afetar, a nossa estrutura cerebral. Estão loucos da cabeça, né? Vamos pensar um pouco. As entidades são forças telúricas, que muitas delas são compostas por campos de antimatéria. Você está louco de trazer isso daí para dentro de você? Fazer invocação? Não se faz, é uma evocação. Então, a pessoa está, né? Então é isso aí, tá certo? Então, pessoal, como eu ia dizendo, agradeço a participação de vocês. Logo a gente está convocando vocês aí para mais um programa. Foi muito legal, as perguntas inteligentes de todo mundo, adorei aí. E vamos em frente, tá? Paz, luz e prosperidade para todos. E até a próxima, ok? Abraço.